Clêmax Couto Santana, sou editor da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria e pertenço à Universidade Federal do Rio de Janeiro e também à Rede TB, Rede de Pesquisa de Tuberculose. Nosso assunto é tuberculose na infância e na adolescência. Bem, a tuberculose na infância e na adolescência é o nosso assunto e nós vamos discutir aspectos relacionados ao diagnóstico, tratamento e a prevenção. O diagnóstico da tuberculose na criança, principalmente criança pequena, até 10 anos, ele é difícil em geral porque as formas de tuberculose são não bacilíferas, ou seja, embora seja uma doença infecciosa, nós não temos a comprovação através do encontro do bacilo, do achado do bacilo. Por isso, o diagnóstico é feito com certa dificuldade e baseado em elementos clínicos, radiológicos, história de contato e, eventualmente, na própria comprovação bacteriológica. Vemos aqui nesse slide alguns aspectos do quadro clínico. Essa é uma figura de uma menina da literatura emagrecida, consumida pela doença. Aqui um outro caso de um garoto com uma tuberculose óssea, se vê a deformidade óssea, tuberculose ganglionar, enfim, várias formas pulmonares e formas extrapulmonares da doença se manifestam na infância. E para o diagnóstico da tuberculose pulmonar, muito importante é lembrar que a radiografia de tórax tem um papel primordial. Os aspectos clínicos de febre, perda de peso, emagrecimento, etc., são já bastante conhecidos. É frequente, às vezes, uma febre vespertina, uma parada de crescimento, perda de peso, sinais gerais e que, associados a certos padrões radiológicos, vão ajudar muito no estabelecimento diagnóstico. Nesse slide, nós vemos alguns aspectos radiológicos importantes. Por exemplo, o aumento da região hilar, aqui na radiografia de frente, na radiografia em perfil, mostrando adenomegalia. As adenomegalias hilares, sejam unilaterais ou bilaterais, são muito expressivas e muito sugestivas de tuberculose na criança. Do mesmo modo, vemos uma outra radiografia que mostra um infiltrado micronodular difuso, que é o chamado padrão miliar. Portanto, esses dois padrões, a adenomegalia e o padrão miliar, são muito fortes, são elementos muito sugestivos de tuberculose na infância. Outro aspecto é o caso, por exemplo, de uma pneumonia, que é semelhante a uma pneumonia por qualquer outro agente, só que geralmente de curso arrastado, de curso lento. E nesse caso, que está representado aqui, além da imagem da lesão pulmonar, ele tinha também uma lesão óssea, mostrando uma forma pulmonar e óssea associada. Este exemplo mostra uma radiografia de uma criança com uma pneumonia do lado esquerdo, que tinha essa característica, a pneumonia de evolução lenta. Isso interessa muito no sentido de que as crianças, às vezes, estão tratando com a pneumonia, fazendo uso de antibióticos, no entanto, não vêm apresentando uma melhora adequada. Isso faz suspeitar da possibilidade de tuberculose e, portanto, tem que se investigar a doença nessas condições. Do mesmo modo, um escolar com febre e tosse há 10 dias, quer dizer, já é um quadro um pouco mais arrastado. Normalmente até se considera a partir de 15 dias. Nesse aspecto em particular, a família percebeu a doença há cerca de 10 dias com uma febre e tosse. Foi investigado e quando fez a radiografia de tórax, tinha um infiltrado micronodular difuso, quer dizer, a tuberculose miliar, é o padrão miliar. Esse aspecto comporta outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, histoplasmose, que é uma doença causada pelo fungo, que pode se apresentar de uma forma bastante semelhante. Outras doenças mais raras, como metástases de tumores, na infância são pouco frequentes. Mas o aspecto radiológico do padrão miliar é muito expressivo da tuberculose na infância. Há algumas manifestações que são consideradas manifestações à distância da prima infecção tuberculose, não que sejam lesões propriamente da doença. Nesse caso aqui, vemos uma foto de um eritema nodoso, quer dizer, uma lesão na pele e que ela geralmente está como um prenúncio, vamos dizer assim, da prima infecção por tuberculose. Não é que tenha bacilo nessas lesões, mas ela é um indicativo de que
essa criança está infectada pelo bacilo da tuberculose. São lesões não muito frequentes, mas quando aparecem têm que ser valorizadas. Os elementos básicos, portanto, para o diagnóstico de tuberculose da criança são a história clínica detalhada, investigar com uma boa anamnese, pesquisar se há contato dessa criança com um adulto com tuberculose ou então com um adulto que esteja com tosse crônica, sem uma causa definida, avaliar se ele tem sintomas como febre, perda de peso, emagrecimento. No exame clínico nem sempre se tem grandes elementos, a não ser que seja uma tuberculose extrapulmonar, quando aí nós vamos ver adenomegalias, vamos ver deformidades ósseas, lesões de pele e assim por diante. A radiografia de tórax, como dissemos, ela tem um papel muito expressivo. A prova tuberculínica com PPD é bastante conhecida. Essa prova tuberculínica permite identificar se essa criança foi infectada pelo bacilo da tuberculose. É injetado o PPD e feita uma leitura após 72 horas. Recentemente, se tem uma outra possibilidade de avaliar a infecção por tuberculose, que são os testes chamados IGRAS. Esses testes são feitos in vitro, ou seja, colhe-se o sangue da criança e vai-se fazer uma investigação de produção de interferon gama nesse sangue. Quer dizer, as crianças que foram infectadas pelo bacilo da tuberculose terão um teste positivo. É semelhante, bastante parecido ao teste da prova tuberculínica. O teste anti-HIV, cada vez mais deve ser solicitado, porque se vê que há uma certa associação, embora na infância isso seja ainda pouco importante. Os exames bacteriológicos, quando possíveis, pesquisa de escarro naquela criança capaz de expectorar, lavado gástrico em casos especiais em que o paciente está internado e não se chega a um diagnóstico por meios clínicos, e cultura para BK. Até os 10 anos, essa seria, vamos dizer assim, o que se dispõe para fazer o diagnóstico da tuberculose. A partir dos 10 anos, nós já temos uma situação especial. É a tuberculose em adolescentes, que já tem uma possibilidade de ter baciloscopia positiva. Portanto, a abordagem é um pouco diferente. Sintetizando, na infância se recomenda aplicar o sistema de pontuação para o diagnóstico de tuberculose. Esse é um sistema que o Ministério da Saúde adota já há cerca de 15 anos e que se baseia em dados clínicos, como nós estamos vendo representado nesse slide, febre, sintomas como tosse, febre, emagrecimento há mais de 2 semanas, 15 pontos. Criança que esteja assintomática ou com sintomas há menos de 2 semanas, 0 ponto. E se tiver uma infecção respiratória que esteja melhorando, com ou sem uso de antibióticos, menos 10 pontos. Então, são elementos clínicos que vão ser pontuados de acordo com o que a criança com suspeita de tuberculose estiver apresentando. O padrão radiológico varia bastante, desde uma radiografia normal, que praticamente se afasta a possibilidade de diagnóstico e, portanto, você subtrai 10 pontos, até uma radiografia sugestiva, em que se tem uma adenomegalia hilar, padrão miliar, pode-se ter uma pneumonia de curso lento, de curso arrastado. Esses, então, mereceriam 15 pontos. Do mesmo modo, o contato com um adulto com tuberculose, se for um contato próximo nos últimos 2 anos, você poderia adicionar 10 pontos. Se não houver tal contato, 0 pontos. Teste tuberculínico ou prova tuberculínica. O que o Brasil adotou nos últimos anos são esses valores que estão descritos nesse slide. Mais de 10 milímetros numa criança vacinada há menos de 2 anos, ou seja, na criança pequena, você considera o limite de leitura do PPD de 10 milímetros, ou mais do que, igual ou maior que 5 milímetros naquela criança que foi vacinada há mais de 2 anos ou que não foi vacinada com BCG, portanto, 15 pontos. Se for um teste não reator, ou seja, abaixo de 5 milímetros, 0 pontos. E, por último, o estado nutricional. A criança que tem uma desnutrição grave, abaixo do percentil 10, adicionaria 5 pontos. Se não tiver uma desnutrição grave, seria 0 pontos. Logo, o somatório dessa pontuação vai permitir que, com 40 pontos ou mais,
o diagnóstico de tuberculose seja muito provável. E na prática, nas unidades de poucos recursos, em que você dispõe apenas do radiografia, da prova tuberculínica, da anamnese, evidentemente, e da história clínica, você poderia até começar o tratamento do paciente se ele tiver uma pontuação igual ou superior a 40. Quando tiver de 30 a 35 pontos, esse diagnóstico é possível. Fica a critério clínico começar ou não, ou seja, prosseguir a investigação ou não, e aí, nesse caso, o tratamento fica a critério clínico. Quando for igual ou inferior a 25 pontos, o diagnóstico de tuberculose é pouco provável e esse paciente deve continuar a sua investigação. A situação do diagnóstico da tuberculose em adolescentes, como disse, já é um pouco diferente. Nós já vemos nessa fase da vida algumas imagens radiológicas e um padrão clínico e radiológico diferente. A criança já começa a ter mais sintomas respiratórios, como tosse, expectoração, às vezes sangramentos, carros sanguíneos. E o padrão radiológico também difere da criança. Nós estamos vendo nesse slide aqui um infiltrado pulmonar no terço superior esquerdo, nesse outro, um outro infiltrado no lado direito. Se olharmos com detalhes, vemos até uma escavação, uma caverna, tanto nesse primeiro caso quanto no segundo, ou seja, são lesões em que se tem um maior número de bacilos, são pacientes considerados bacilíferos. E além disso, a criança, o adolescente nessa fase da vida é capaz de expectorar. Ele pode tossir, pode expectorar e se colher o material, diferente de uma criança menor que frequentemente não sabe expectorar. E recentemente no Brasil, a partir de 2014, em vários municípios e várias cidades do Brasil, se dispõe desse chamado teste rápido molecular, que é um teste, como o nome está dizendo, molecular, que é capaz de detectar fragmentos do DNA do bacilo da tuberculose, e isso facilita o diagnóstico, ele acelera a rapidez, acelera o diagnóstico, né, um diagnóstico mais rápido, portanto, feito com escarro. Nós vemos aqui a representação da máquina e a grande vantagem desse método rápido é que ele também identifica os casos de resistência à rifampicina. Então, além do diagnóstico, você permite saber se aquele paciente é resistente a um fármaco utilizado no tratamento, e isso pode ser um indício da tuberculose multiresistente. Então, é uma perspectiva que se abre para o diagnóstico da tuberculose em adolescentes, em adultos também, e que já dispõe no Brasil dessas máquinas para se realizar o teste rápido molecular. As formas de tuberculose extrapulmonar também podem ser investigadas com o auxílio do teste rápido molecular. Nós vemos aqui no slide uma tuberculose ganglionar periférica no pescoço, um quadro anatomopatológico de tuberculose de meninge, né, de meningite tuberculosa, e aqui a máquina do teste rápido molecular. Então, para lembrar que esse teste é útil também nessas formas extrapulmonares, sobretudo na tuberculose ganglionar e em outros tecidos. Geralmente o líquor cefalorraquidiano, né, ele pode ser investigado, pode ser examinado através também desse teste molecular, e ele tem um rendimento muito bom, às vezes até superior à cultura para Mycobacterium tuberculose. O líquido pleural não é um bom material e deve-se sempre lembrar que os resultados negativos do teste rápido molecular na infância e na adolescência não excluem o diagnóstico da tuberculose pulmonar. Então, esse teste ajuda, contribui, ele é um teste rápido, eficiente, porém, se for negativo, não exclui o diagnóstico. O paciente deve ser investigado e deve ser sempre, vamos dizer assim, abordado através de elementos clínicos, radiológicos, história de contato, etc., como já chamamos a atenção. Um outro exemplo de tuberculose extrapulmonar, a tuberculose óssea, com uma deformidade na coluna. Então, são formas que são menos frequentes, mas que têm que ser lembradas. Na infância, a associação entre as formas pulmonares e extrapulmonares pode ser relativamente frequente.